Olá, boa noite. Te convido nesse instante para, com alegria no coração, disposição na alma, consciência elevada, firme, resoluta, ler a Bíblia com você, lermos juntos a palavra, sermos curados por ela. Nós estamos aqui encerrando os evangelhos, lendo os 4 como se fosse um só, vendo a história da vida de Jesus, porque conforme João diz em Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E a gente precisa estar em Jesus e ser achado em Jesus. Não basta você ser membro de uma religião, não basta você ser discípulo, dizer que é discípulo de Moisés, não. Você tem que crer em Jesus. Ele é o espírito da profecia. E é em Jesus que nós temos que estar firmados nesses dias em que o mundo ganha tantos contornos, em que a religião se corrompe tanto e surge tantos charlatões, falsos profetas. É preciso que nós estejamos com os pés firmados no Evangelho. Jesus é o espírito da profecia. Então vai aí, chame os seus, reúna a sua família, abra a sua Bíblia aí em Mateus 27, a partir do verso 57, e vamos ler a narrativa sequencial após a morte de Jesus, lá na cruz do Calvário. E também, se gostou mesmo, vá lá, se inscreva no nosso canal e vamos caminhar juntos na leitura da palavra. Verso 17 diz: caindo a tarde, era sexta-feira, Jesus morre às 3 da tarde, era véspera do sábado deles, então tinha aí 3 horas até às 6 para fazer os preparativos para o grande dia deles, o sábado deles, né? Então isso aqui era o cair da tarde. E vocês percebem então que para um judeu era inadmissível deixar um morto na cruz para o sábado. Então eles foram até os soldados romanos, e os soldados romanos vêm para quebrar as pernas dos crucificados. Quebra do primeiro, do segundo que estavam ao lado de Jesus, cada um. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, eles perceberam que Jesus já tinha morrido. E aí eles não quebram as pernas de Jesus. E quando eles fazem assim, a narrativa diz, os narradores, né? Percebendo, eles trazem à memória os textos do Velho Testamento, que diz, né, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Está escrito isso, né? Então Jesus permaneceu inteiro, é como aquele cordeiro perfeito, não tinha que ter nenhum defeito, ou seja, nenhum dos ossos, nenhuma marca, nada. O cordeiro do Velho Testamento, o cordeiro da Páscoa, era um cordeiro sem defeito, de 1 ano e meio, de um ano, no auge dele. Assim como Jesus foi no auge aos 33 anos e alguns meses de idade. Então é isso que está acontecendo aqui. Então diz o texto que a narrativa de João é que vai dizer isso, que eles vão quebrar as pernas de Jesus e não conseguem, porque Jesus já tinha morrido, né? O texto também diz aqui em Mateus 57, caindo a tarde então, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Conforme a narrativa de João, ele era um discípulo oculto de Jesus. Ele permaneceu junto com Nicodemos, que eram membros do Sinédrio, eram homens ricos, de alta posição, homens que, como diz os textos, que esperavam o reino de Deus, homens que, como diz as Escrituras, que eles não compactuaram, conforme Lucas registra, eles não concordaram com aquilo que o Sinédrio fez com a condenação de Jesus. E como eles ficavam esperando o reino de Deus, o Messias, eles creram que Jesus era o Messias. E ficaram crendo como que em silêncio. E só agora, nesse momento, eles colocam a vida, a cabeça. Eles foram pedir o corpo de Jesus. Esse homem, junto com José, e o texto de Lucas vai dizer que esse José de Arimateia era uma cidade que ficava a 32 quilômetros ali, a noroeste de Jerusalém, mais ou menos, né? Esse homem era bom e justo. Então eram homens que temiam. E o texto de João vai dizer que ele e Nicodemos vieram trazendo 100 libras
de um composto de mirra e de aloés. Ou seja, não era pouca coisa não, uma libra era um pouquinho mais que 300 gramas, né? E então, pela lógica, a história conta que é mais ou menos 34 quilos de um composto, porque os judeus faziam isso. Então vocês percebem que Jesus está sendo sepultado como um rico, como diz as escrituras, ele vai ser sepultado no túmulo de um rico, José de Arimateia, um túmulo novo onde ninguém tinha sido enterrado ainda. Como diz a profecia de Isaías 53, né? Foi crucificado, foi morto, foi contado com os malfeitores, morto entre dois malfeitores, mas foi sepultado entre os ricos. Jesus recebe um sepultamento de um rei, porque quem era naquele tempo que tinha o privilégio de ter só desse composto de mirra e aloés 34 quilos, fora aquilo que as mulheres prepararam e levaram. Não só nesse dia, mas no domingo de manhã elas levaram. O texto diz também assim, né? Verso 58, este, José de Arimateia, e agora eu vou colocar também Nicodemos aqui, foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue o corpo de Jesus. Só que interessante, a narrativa de Marcos diz que quando eles vão até Pilatos e pedem o corpo, Pilatos se admira de uma morte tão rápida. É como eu disse anteriormente, Jesus se deu. Quando ele brada, é aquele brado de Jesus, de explosão, dizer está consumado, um grito de vitória que ele dá, como um grande vencedor. É naquele momento, conforme João narrando, eles quebram a perna de um e não quebram as pernas de Jesus. Aí eles vêm com a lança e furam a lateral de Jesus e sai sangue e água, mostrando toda a humanidade de Jesus. Toda a humanidade de Jesus. E destruindo aqui tantas e tantas seitas e heresias que foram surgindo, principalmente entre os gnósticos do primeiro século. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Isso é tremendo. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. Ou seja, e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. Essa rocha estava lá no Monte Caveira mesmo. E diz diz o texto de quem aqui vai dizer, acho que é de João mesmo. Esse lugar onde foi feito o sepulcro de Jesus, né, que Constantino descobriu no ano 325 e colocou o nome de sepulcro da caverna, colocou uma caverna, é onde está o Santo Sepulcro hoje, que eles falam, aí as pessoas mais religiosas vão frequentemente visitar. Esse túmulo era no jardim dele, José de Arimateia. E no meio desse jardim, na caverna, ele abriu esse túmulo novo, deixou lá perfeito, né? Então é assim, e diz o texto que ele coloca Jesus ali, deposita Jesus ali porque era rápido, para fazer os preparativos antes do pôr do sol. Deposita Jesus ali, diz o texto, né? E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E isso aqui é importante, era um sulco, era uma pedra grande, rola e tampa. E além de fazer isso, tinha ali, né, o selo do imperador. Ninguém podia. E outra coisa importante na hora que colocou essa pedra aqui, é importante todos os detalhes que os evangelistas narram, porque os líderes religiosos, lembrando das falas de Jesus, destruí este santuário em 3 dias, o reconstruirei, vão me matar, mas após o 3º dia eu vou ressuscitar. Eles ouviram e foram até Pilatos e pediram, olha, lembra do que disse aquele embusteiro? Eles chegam até Pilatos e chamam Jesus de um embusteiro. É um termo pejorativo, fulo, tosco, para se dirigir a alguém. E eu queria que a gente percebesse isso, porque tem pessoas que são religiosas demais e não tem ética, e não tem as características do Evangelho de Jesus, só dizem ser cristãos em função da religião,
mas o dia a dia dentro das bocas deles saem coisas horríveis. É só vocês olharem para a nossa nação, como que os líderes estão se degladiando. Palavras feias e horríveis, e se jactam de dizerem-se cristãos. É assim que a religião fez com Pilatos, aquele embusteiro fez isso. Então Pilatos simplesmente diz, está aí, pega uma escolta e protege. Então eles ficam da sexta-feira até o domingo escoltando o túmulo de Jesus, com no mínimo 16 soldados romanos. Então é impossível dizer, como eles veicularam depois as notícias, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, que Jesus não ressuscitou. Entenderam agora? Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes todos. Uma grande pedra rolou por um sulco, e encaixou lá. E o selo de Roma estava lá. E a escolta estava lá. E diz mais o texto: achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena, as discípulos de Jesus, que vieram acompanhando Jesus desde a Galileia, porque a maioria deles eram galileus. Subiram da Galileia em direção a Jerusalém. E a outra Maria, Mateus aqui não narra quem é a outra Maria, mas a outra narrativa de Marcos vai mostrar que essa Maria era mãe de José. Então essas mulheres vieram com todos os seus bálsamos, perfumes, para preparar o corpo de Jesus, e guardaram isso também para o dia de domingo de manhã. Vocês vão perceber. E diz o texto mais ainda no verso 62, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubam e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tende uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. E diz o texto que essas mulheres ficaram de frente, olhando e observando. Lucas diz que elas ficaram observando como que Jesus foi depositado ali no túmulo. Ou seja, isso mostra para nós, é prova testemunhal, que destrói, por exemplo, as tentativas dos gnósticos, do docetismo, aqueles que não criam na morte de Jesus. As mulheres estavam ali, elas viram depositando o corpo de Jesus. Então são provas testemunhais, violentas e fortes demais. É impossível negar a ressurreição de Jesus. Até porque todos nós sabemos que o que dá sentido à vida é a ressurreição. Ninguém nasce se primeiro não morrer, como é com a semente. E é o que vai acontecer na sequência. Mas nós vamos orar nesse instante e vamos deixar para falar sobre o nascimento, a ressurreição de Jesus após esse momento. Eu quero orar com você nesse instante e te pedir que saia do anonimato. Saia, não fique esperando uma oportunidade, não. Pilatos, Nicodemos foi aquele que encontrou com Jesus em João 3. Foi ter com Jesus à meia-noite, escondidinho, não. Assuma quem você é em Cristo. Não espere, não, uma oportunidade que talvez não chegue. O dia é hoje. Como diz o escritor, Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia da nossa salvação. Amanhã pode não ser. Porque se nós pensarmos assim, eu não tenho certeza de nada daqui a 1 minuto, 1 segundo. Só sei que hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade. Então, assim como Nicodemos, assim como José de Arimateia, nesse instante eles deixaram o coração se entregar à obra de Jesus. E eles estavam envolvidos com a morte de Jesus. E nós percebemos que eles se tornaram discípulos de Jesus. Então, eles eram homens importantes do Sinédrio, membros do Sinédrio. Mas observe que eles creram. Daqueles 71 membros do Sinédrio, pelo menos esses 2, a narrativa diz que creram em Jesus.
Eu te convido nesse instante a abrir seu coração, a render-se ao amor de Jesus e praticar Jesus na vida, porque isso é o que consta. Ninguém é de Jesus porque tem uma carta de batismo, porque é membro de alguma religião, porque é de uma família religiosa, de uma herança cultural forte. Não, a gente é de Jesus quando a gente carrega na vida o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, quando a gente vive como Jesus e ama como Jesus. Eu te convido a se entregar ao amor de Jesus, a deixar que Deus renove todo o seu ser, te traga de volta ao primeiro amor, porque o que vence é o amor, gente. Ódio, indiferença, vingança, medo, frieza, solidão, isso não carrega nada, mas o amor supera todas as coisas, supera. E quando eu falo de amor, eu não falo daquilo que a gente tenta mostrar para os outros, não. Tem muita gente amando só para aparecer. Não, o amor verdadeiro é aquele que vem da alma, que rasga as vísceras da gente e que a gente faz sem esperar nada em troca, simplesmente constrangido pelo amor de Jesus lá na cruz do Calvário. O amor de Deus nos constrange. E eu te convido à prática do amor, a ser uma testemunha viva de Jesus na terra e adorá-lo de todo o seu coração. Vamos orar juntos com sua família, com a minha família nesse instante. Clama esse Jesus por um milagre na sua vida. Clama por um milagre. Clama. Se o morto ressuscita, não há mais impossíveis. Se você crê em ressurreição, está tudo feito então. Deus, obrigado. Obrigado pelo milagre da vida. Obrigado porque aquele que se deu na cruz é o mesmo, Pai, que venceu a tumba fria, que levantou do sepulcro. É aquele que vive e está. É aquele que reina soberanamente. É aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, a palavra encarnada, o Evangelho do amor. Obrigado, Pai. Obrigado porque as profecias se cumprem. O teu filho, Pai, foi sepultado entre os rios, foi coberto de bálsamos e perfumes. O teu filho, Pai, venceu, Pai, aquela tumba, venceu aquela pedra, Senhor. O teu filho ressuscita. Obrigado, Pai. Obrigado porque como rei ele foi sepultado. Louvado e bendito e adorado é o Senhor. E nós nos rendemos ao amor de Jesus. E te pedimos nesse instante, ó Deus, o milagre a cada dia. Assim como todos os dias o Senhor nos dá o milagre de viver e nós estamos vivos, eu te peço, Pai, supra as necessidades de cada um, contempla o coração de cada casa, de cada um que está diante de Ti em oração conosco nesse instante. Sopra o Teu vento, realiza os Teus feitos na vida deles e destrua cadeias e grilhões e abra as portas e fortaleça cada um na fé e supra em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Supra, Pai, em Cristo Jesus, nesses dias difíceis, as nossas necessidades. Porque nós queremos agora dizer como Paulo. Sim, Deus, nós aprendemos a servir o Senhor, a ser do Senhor, a agradecer o Senhor em toda e qualquer situação. Seja na pobreza, seja na riqueza, seja na fartura, seja na escassez, seja por honra ou por desonra, nós queremos te servir e te dizer obrigado, Deus, porque sempre será assim. Em Cristo, no poder do Teu Espírito, o Senhor suprirá, ó Deus, no chão da nossa existência, ó Deus, todas as nossas necessidades. Aleluia, glória ao Teu nome. Ministra agora sobre este, Pai, sobre esta que está agora dependendo da graça e do milagre do Senhor. Põe a Tua mão, cura, abra as portas, quebra cadeias, Pai, e levanta-os no poder do Senhor e realiza o Teu bem na vida deles, para que o Senhor mesmo, Pai, seja glorificado e exaltado. É assim que nós oramos, agradecidos pela bênção, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.